O que a gente conseguia comprar em 1994 com R$1, hoje seriam necessários mais de R$6 para comprar exatamente a mesma coisa. E a dúvida que fica é, por que o nosso dinheiro, por que o real brasileiro está se desvalorizando tanto ao longo do tempo? É o que eu quero te explicar nesse vídeo agora. Então bora pro vídeo. E a resposta é muito simples, a culpa é da inflação. Inflação basicamente é o poder do seu dinheiro estar se reduzindo ao longo do tempo. O que de repente alguns anos atrás com R$500 você conseguia fazer uma compra mensal no supermercado, hoje de repente com R$500 você não faz nenhuma compra semanal, entendeu? O seu dinheiro está reduzindo o poder de compra a cada ano que passa. E o Brasil, historicamente, é um país extremamente inflacionário. A gente já passou por 6 moedas diferentes até chegar no real, em 1994, que é o que a gente usa até hoje. E por que ao longo de todo esse tempo foi criado novas notas? Justamente por conta da inflação. Só para você ter um dado, de 1965 até 1994, com o Plano Real entrando em ação, o Brasil teve uma inflação de mais de 1 quadrilhão de %. Antigamente a gente tinha notas de 10 mil cruzeiros, 10 mil cruzados, era bizarro. E então é interessante acabar criando novas notas para cortar os zeros. Se não, imagine, hoje você iria no supermercado fazer uma compra semanal e ia gastar, sei lá, 100 bilhões de cruzados. Seria muito estranho. Mas o grande problema disso, de criar novas moedas e tirar zeros, é que o mal não é cortado pela raiz. E muito provavelmente a gente está indo pelo mesmo caminho novamente. Alguns anos atrás foi criada a moeda de R$200. A moeda de R$1 perdeu a funcionalidade. Daqui a alguns anos, quem sabe, a nota de R$500 não surge. Só para você entender um contexto macroeconômico global, vamos fazer uma comparação com o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, é onde as maiores reservas internacionais estão. O dólar existe há mais de 200 anos e a inflação dele foi um pouco maior do que 2.000% nesses 200 anos. Em comparação às nossas moedas aqui no Brasil, em apenas 30 anos, tiveram uma inflação aí de mais de 1 quadrilhão %. E a grande causa dessa hiperinflação que existe no Brasil, de fato, são as más escolhas que os nossos governos têm ao longo dos anos. E com todo esse cenário, surgiu a grandíssima sacada em 1994 de criar o Plano Real. Ou seja, o Plano Real consistiu em R$1 ser pareado a $1, ou seja, o real e o dólar tinham exatamente o mesmo poder de compra. Isso a gente chama de câmbio fixo. Câmbio fixo basicamente é quando o governo do país decide o quanto a moeda dele vale. Então é isso, o governo brasileiro do nada decidiu que R$1 valeria $1. Isso no curto prazo foi uma baita sacada porque de fato diminuiu muito a inflação, estimulou demais a economia, principalmente as exportações do país. Mas é claro que isso não duraria muito tempo, justamente porque o câmbio, ou seja, as trocas de moeda, respeitam a lei da oferta e da demanda. E poxa, o dólar é a moeda mais procurada do mundo, já o real nem tanto. Então os esforços que o governo tinha que ter para manter essa paridade era insustentável, justamente porque ele tinha que usar suas reservas internacionais para manter essa paridade. Ou seja, isso levaria a um colapso na economia do país. E com isso, em 1999, o governo decidiu mudar o câmbio fixo para o câmbio flutuante, que é o câmbio que respeita a lei da oferta e da demanda. E imediatamente após essa mudança, $1 passou a valer R$1,90. E como a gente sabe, a gente vê isso no dia a dia, isso só vem aumentando. E hoje $1 vale mais do que R$5. Isso novamente aconteceu pela inflação. Essa diferença entre as moedas se deu pela inflação. Só para você ter uma ideia, de 1994 até aqui, o dólar teve uma inflação próxima de 80%. Já o nosso querido real teve uma inflação maior do que 500%. E isso novamente se dá por más escolhas que os nossos governos tiveram de lá para cá. Quando a gente pega o governo do FHC e do Lula, a gente vê que eles tiveram uma política para tentar valorizar o real. E o principal artifício que eles utilizaram disso são com as taxas de juros do país, elevando essas taxas.
Afinal, quando você eleva uma taxa de juros do país, os títulos públicos ficam muito atrativos. E isso, de fato, atrai muitos investidores, inclusive internacionais, a buscar investir dentro do país. Isso faz com que o real se valorize. Mas o grande contraponto dessa política que eles utilizaram é que isso atrapalha o crescimento do setor privado. Justamente porque ninguém queria correr riscos no setor privado, sendo que no setor público, que é extremamente mais seguro, já era muito bem remunerado. Então, poxa, era muito caro você alavancar uma empresa, você pegar dívidas para crescer uma empresa, e isso acabava diminuindo a produção que existia dentro do país. E no curto prazo, tá tudo bem, afinal as pessoas se sentiam melhor, você tinha mais comida na mesa, você podia viajar mais, o seu poder de compra era extremamente maior. Só que o problema era no longo prazo, nos próximos governos, que no caso foi no governo Dilma. O governo Dilma teve que arcar e pagar com todas as dívidas públicas que o governo do FHC e do Lula tiveram. E aí o final da história a gente já sabe, impeachment da Dilma. E então entra o Michel Temer com a principal política do teto de gastos, o que foi uma boa sacada para a época. Afinal, o teto de gastos fez com que o governo parasse de gastar tanto dinheiro. E a consequência disso é que o governo não precisava mais emitir tantos títulos de dívida com juros tão altos. E aí, por consequência de tudo isso, a taxa de juros do país começou a diminuir. Isso no curto prazo parece ser um pouco ruim, afinal o Brasil passa a ser um país que não é mais tão atraente para investidores do exterior. E aí a consequência disso é que o dólar se valoriza frente ao nosso real novamente. Mas o contraponto disso é que o Brasil começou a crescer uma economia real. Afinal, com a taxa de juros baixa, pouca atratividade para o setor público e muito incentivo no setor privado. Então as empresas começaram a crescer e produzir mais ainda aqui dentro do país. O que é muito diferente do que aconteceu no passado. Então você pode estar até pensando, então pronto, o governo do Michel Temer e do Bolsonaro, tudo se resolveu, tudo ficou lindo e maravilhoso. Mas eu tenho que te contar que não. E só para você entender por que eu falei não, vou te dar um dado. Em 2020, o real foi a sexta moeda do mundo que mais se desvalorizou frente ao dólar. Então eu acho que a moral da história você já entendeu. O real nunca vai ser tão forte quanto o dólar enquanto a gente tiver governos ineficientes, governos que estão envolvidos em corrupção e governantes que se preocupam só com o próprio mandato, faz tudo o que tem que fazer durante os 4 anos do mandato dele e joga todas as bombas para o outro. E isso nos leva a um ciclo infinito, basicamente. Afinal, até nós mesmos estamos preferindo ter guardado nosso dinheiro em dólar do que em real. Porque pelo menos assim a gente consegue manter o nosso poder de compra. Hoje literalmente tudo é dolarizado, inclusive trigo, café, gasolina, coisas que produzimos aqui no Brasil estão sofrendo influência do dólar. Então minha dica é, comece a investir em dólar basicamente agora, imediatamente. Afinal, a gente só tem uma direção, que é quase certeza que vai acontecer daqui para frente, quando a gente vai comparar real com dólar. E a direção é o dólar lá para cima. E cara, se você quer aprender a investir em dólar, clica aqui para se inscrever no canal, que todas as quintas-feiras a gente vai trazer vídeos novos, inclusive vídeos ensinando vocês a investir em dólar. E se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o like que ajuda demais a gente. A gente se vê numa próxima, turma. Valeu!